Boa tarde, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Estou feliz porque hoje a rede jovem está lotada. Então, meus irmãos, se você é jovem, todo sábado, às 17 horas, a gente está reunido aqui, tá bom? Então, fica aqui o convite já. Além disso, além de estar feliz pelo volume de pessoas, já faz um tempo que nós que estamos à frente na rede, estamos programando um evento para falar sobre esse tema escatologia, que é um tema que é tão atual, tão importante, tão urgente para a igreja. E a gente sabe dessa importância e a gente tem se preparado, como o pastor falou. Então, antes de eu começar a falar algo aqui, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, eu queria só te alertar para duas coisinhas. A primeira, o pastor Edmilson já falou. Isso é uma conferência, tudo bem, a gente vai aprender um pouco sobre o tema, mas vai ser impossível a gente conseguir esgotar todos os assuntos possíveis acerca do fim dos tempos. Então, eu sei que talvez a conferência acabe e você ainda fique com algumas dúvidas, mas a gente está à disposição aqui, os nossos pastores estão aqui, qualquer coisa, para tirar umas dúvidas do pessoal. E o segundo é um estudo, é um culto que vai ser transmitida muita informação, mas a gente está falando da palavra de Deus. Então, não é conhecimento de homens, não vem da parte de homens, mas é revelação do próprio Senhor. Então, eu queria te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo essa intervenção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, clamamos ao Espírito Santo que seja liberado agora sobre a igreja, Pai. No nome de Jesus, Espírito de revelação, Espírito de conhecimento de quem o Senhor é, de qual é o Teu propósito, Senhor. Tudo aquilo que for falado aqui, Senhor, que não seja para gerar medo ou dúvidas, mas que seja um dia de esclarecimentos e de louvores ao Teu santo nome, meu Pai. Nós oramos a Ti como igreja em unidade no corpo de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, então vamos começar lá pelo princípio, né? Escatologia, que é esse tema que envolve tudo que é acontecimento final, tá? Esse termo escatologia é um termo que deriva do grego, onde essa palavrinha aí, escatos, ela significa último ou final. Ou seja, a escatologia ela não está se referindo necessariamente ao estudo do livro de Apocalipse. Não é disso que se trata, mas, na verdade, é um conjunto de textos que tem nas Escrituras e que abordam essa temática dos acontecimentos finais, do fim dos tempos, especialmente no que diz respeito aos profetas. Então, os profetas do Senhor, no Antigo Testamento, muitos deles, se não todos, falaram a respeito de acontecimentos futuros, acontecimentos sobre o final da volta de Jesus e do dia do Senhor. Tá? E aí você deve estar se perguntando, beleza, Rafael, então quer dizer que escatologia envolve o futuro? Então por que eu tenho que estudar escatologia se eu vivo o agora? Não é aqui que se faz o agora, o presente, eu não tenho que me preocupar com a minha salvação agora e deixar o futuro acontecer? Bom, na verdade, não é bem assim, né? Porque Deus, Ele revelou a sua palavra e Ele revelou ela lá no passado acerca das coisas que ainda viriam a acontecer, porque tem um propósito nisso. Ele revelou para que a gente possa conhecer não só a palavra, mas o próprio propósito que o Senhor tem para com a nossa vida e com essa terra. Ou seja, a escatologia ela vai dizer respeito a como nós nos comportamos no presente. Porque o seu modo de vida na terra agora, fique sabendo disso, ele vai determinar como será a sua eternidade. Então, a escatologia fala sobre preparação. Se eu pudesse perguntar para você agora, qual é o seu bem mais precioso? O que você tem mais de precioso? Se você respondesse um carro, uma casa, a minha família, irmão, então o coração está no lugar errado. Porque o nosso bem mais precioso é aquilo que nós temos de eterno, a nossa alma, que vai estar junto com o Senhor nessa eternidade. Então, se o meu bem mais precioso, ele é eterno, eu tenho que conseguir cuidar desse bem. E a escatologia, ela fala sobre isso, ela fala sobre como eu vou viver o meu presente, para poder saber como será o meu futuro.
Além disso, além dessa importância que eu já falei, a maior finalidade de se estudar escatologia é nos fazer não só no amor, mas também no conhecimento de quem é Deus. Saber conhecer o coração de Jesus. Não só no contexto da sua primeira vinda, mas no contexto da sua segunda vinda também. Você sabia que existem na Bíblia mais de 150 capítulos que falam sobre essa temática, sobre o fim dos tempos? Mais de 150 na Bíblia inteira. Se eu pegar os 4 evangelhos juntos, eles somam 80 capítulos, revelando o coração de Jesus na sua primeira vinda. Para você ter noção do quanto esse tema ele é importante, do quanto ele é urgente e necessário para a gente. Não podemos ignorar, não posso passar batido nesse tema. E aí, eu gostaria de compartilhar com você 3 grandes mentiras que são contadas por aí sobre o estudo do fim dos tempos. A primeira delas é coisa de curioso. Ei, rapaz, para que tu vai estudar sobre o fim dos tempos? Tu é curioso, tu quer ficar sabendo o futuro, vive o presente aqui, rapaz. Isso é uma mentira. A gente acabou de falar que escatologia envolve como eu vou me comportar no presente, para saber como será a minha eternidade. Então, envolve preparação. Logo, não pode ser coisa de curioso. Eu preciso saber o que a Bíblia fala sobre escatologia, sobre o futuro, sobre a segunda vinda de Cristo. Eu preciso saber dessas coisas. Por quê? Eu preciso alimentar no meu coração uma expectativa para esse dia. Se eu perguntasse para a igreja, não aqui só, mas para qualquer igreja, quem tem anseio pela volta de Jesus, eu tenho certeza que poucos iriam levantar as mãos. Mas se eu perguntasse quem tem medo do dia da volta do Senhor Jesus, talvez 80% da igreja levantasse a mão. Não, Jesus, que é isso? Mas isso tem a ver também como nós estamos lidando com esse tema. Se é um tema que ele é importante, e eu começo a ler e eu começo a entender, eu entendo o propósito de Deus inteiro. Deus se revelou através da sua palavra. O seu contrato de salvação está aqui, está na nossa mão, está na minha, na sua mão, está à nossa disposição. E graças a Deus a gente vive num país livre, que podemos adorar o Senhor e podemos buscá-lo na sua palavra. Ele não só revelou as coisas que aconteceram lá no princípio, lá em Gênesis, como foi a criação de tudo. Não foi só isso que ele revelou, mas ele também já tem uma mensagem de esperança para você, dizendo como é que tudo vai finalizar. Então, eu consigo conhecer o propósito inteiro de Deus, uma vez que eu começo a me inclinar para temas como esse. Então, essa é a primeira mentira. Escatologia não é coisa de curioso, não. Escatologia é coisa para quem quer se preparar, ou para aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Segundo, todas as profecias bíblicas são simbólicas. Não dá para estudar escatologia porque é muito simbolismo, sabe? E aí é tudo simbólico ali, não vai acontecer. Rapaz, tu acha que vai acontecer? Negócio de anticristo vai aparecer? Não. Ele queria dizer outra coisa com isso. Gente, o pastor Michael Bickle, ele tem uma frase que ele é interessante, ela cabe para a gente aqui. Ele fala assim: a Bíblia diz o que ela quer dizer, e ela quer dizer o que ela diz. Claro que tem coisas na palavra de Deus que são palavras proféticas e que são símbolos, mas deixa eu te falar uma coisa, quando ele vai falar sobre um símbolo, ele vai te avisar, olha, e vi um sinal no céu. Então ele vai te avisar, olha, a partir de agora o texto é simbólico, e quando não for, ele vai fazer uma narrativa que vai ser literal. Então, não vem com esse papo de que a profecia bíblica é tudo simbólico, então não precisa. Na verdade, tem gente que tem dificuldade de ler o livro de Apocalipse, ou os textos que falam sobre o futuro, Tessalonicenses, Coríntios 15, porque tem medo, ou não conseguem, se recusam a enxergar que Deus é um Deus de juízo também. E eu não culpo essas pessoas, porque a gente tem visto em muitas igrejas pessoas se levantando e pregando um tipo de evangelho que ele é soft, sabe, que ele é macio, que o Senhor ele tem a hipergraça, é só amor. E não, Deus não repreende, que é isso? Meu irmão, a própria palavra de Deus está recheada de versículos que dizem que o amor do Senhor muitas vezes se revela por meio da
repreensão. Então, sim, o nosso Deus, ele também é um Deus de juízo. Ele é um Deus que é 100% amor, 100% justiça. Amém? E número 3, a profecia bíblica é impossível de se entender. Rapaz, eu não gosto nem quando chega ali no último livro. Não, eu já passo direto de Apocalipse. Eu já volto para Gênesis. Pessoal, a Bíblia foi escrita por pessoas que eram incultas na sua maioria. Não tinham estudo, não tinham um mestrado, uma graduação, um pós-doutorado. E deixa eu te falar uma coisa, a maioria das pessoas que leem a palavra de Deus no mundo todo são pessoas que também são iletradas, que não vão ter um doutorado, um PhD para você chegar e falar, olha aqui, não sei o quê, grande meretriz, me explica o que é. Não, Deus fez questão de deixar a sua palavra revelada para que todos nós tivéssemos acesso e, através do Espírito Santo, pudéssemos entendê-la. Foi o que nós fizemos aqui no início. Não se trata de um mero conhecimento de homens, não é só pegar e, vou ler e vou entender. Tudo bem, tem a parte racional, Paulo fala isso em Romanos. Nosso culto é racional. Mas é verdade também que Deus, ele se revela, e essa revelação é progressiva, e quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu sou apaixonado por Jesus, quanto mais eu quero saber do seu propósito, mais essa palavra ela vai se abrindo aos teus olhos, se descortinando, como se fossem escamas caindo dos olhos. Eu lembro de uma experiência que eu tive logo no início da minha conversão. Eu trabalhava no Museu de Zoologia da UEPA, abria 8 horas, mas eu pegava carona com meu pai e chegava lá por volta das 6h30 da manhã, não tinha ninguém. Eu levava minha Bíblia. E eu lembro muito bem de estar lendo um texto em Mateus, quando Jesus fala sobre a contaminação do coração. E quando eu li aquele texto, eu comecei a chorar, porque naquele momento eu tive uma revelação. Jesus é Deus. Então, a revelação do Senhor, ela é progressiva, mas eu preciso ansiar por isso. Eu preciso buscá-la todos os dias. Mateus 24, versículo 15 diz, quem lê, entenda. Então, a Bíblia pode ser entendida, Apocalipse pode ser entendido, a profecia pode ser entendida. Amém? Afinal de contas, nós estamos aqui para entendê-las hoje. Talvez não tudo, claro, mas pelo menos um pouquinho. Já falando desses acontecimentos finais sobre fim dos tempos e o que vem a acontecer, a Bíblia ela vai relatar esses acontecimentos finais, muitas das vezes, principalmente no Antigo Testamento, ela vai relatar como sendo o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor você pode encarar como sendo literalmente um dia, e muitas das vezes vai ser apontado como se fosse um dia, mas às vezes ela também vai fazer referência como se fosse um período de tempo onde esses acontecimentos estarão rolando por aqui, pela terra. Vai ser aqui, viu, o palco dessas coisas. E aí a gente tem, por exemplo, textos que vão apontar para a importância desse dia do Senhor. O primeiro deles é Joel, capítulo 2, versículo 11. Vai falar que o dia do Senhor ele é grande, mas que também será terrível. Então, um aspecto positivo é grande. O Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens, nos ares, todo olho o verá. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser terrível. E ele vai ser terrível para aqueles que não estão debaixo do sangue do Cordeiro. Ainda, Ezequiel, capítulo 36, nos versículos de 21 a 23, vão dizer: a obra de Deus é por amor do seu próprio nome. Então, se tem algo que Deus, ele zela muito, claro que ele nos ama, mas tem uma coisa que Deus, ele ama, pode ter certeza, é o seu próprio nome. E toda a sua obra redentiva, todo o plano, de Gênesis a Apocalipse, é um grande propósito. E Deus vai fazer cumprir todas essas coisas em amor ao seu nome. E Jesus é aquele que vai vir nesse grande dia, no dia do Senhor, que vai ser terrível para aqueles que não estiverem aliançados com o Cordeiro, para vingar o nome do Pai que foi profanado. E agora você imagina Jesus vindo como um guerreiro e não mais como um carpinteiro. Mas ele vai chegar nesse grande dia para vingar o nome do Pai que foi profanado. Tem pessoas ou denominações que acreditam que o inferno ele não vai ser um castigo que será eterno. Não, porque seria injusto da parte de Deus, o cara fez uma ofensa, passar a eternidade, então, ardendo no inferno.
Meu irmão, se eu chegasse aqui na igreja e desse um tapa na cara, por exemplo, do Delano, eu teria cometido uma ofensa contra ele, tem uma gravidade. Agora, imagina eu chegar bem aqui e bater na cara do pastor Edmilson. Percebe a gravidade? Agora, imagina você errar contra um Deus que é eternamente e infinitamente santo. Você consegue agora enxergar a gravidade do que é isso? Então, o inferno, ele não é de brincadeira. Mas Deus, ele é amoroso e misericordioso, e a porta da graça está aberta ainda hoje, para que todos nós tenhamos acesso. No Salmo 2, versículos 8 e 9, diz que Jesus, ele vai vir como esse guerreiro, e ele virá com autoridade, e ele vai governar as nações com um cetro de ferro. Ainda no Salmo 110, versículo 6, diz que ele esmagará os líderes da terra. Então, Jesus, ele não vai vir para brincadeira, não. Ele vem para acertar as contas com a iniquidade, com o pecado, com a injustiça. Ele vem nesse dia. Léo, você pode abrir, por favor, Apocalipse 14, versículo 20? Vocês podem abrir também na Bíblia de vocês. Versículo 20. 14, 20. Diz assim o texto: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. 1.600 estádios deve ser muita coisa. E está dizendo que o sangue vai chegar até a altura do freio do cavalo. Onde é o freio do cavalo? Na boca dele. Pensa a altura de um cavalo, é mais alto que eu. E o sangue chegará ali. Você pode abrir Isaías 63, versículo 1, por favor? Para você não ter dúvida de que a gente está falando de Jesus, do mesmo Jesus. Isaías 63. Tá. Diz assim: e quem é esse que vem de Edom e de Bósra, com vestes tintas, ou seja, com as vestes manchadas, pintadas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. É Jesus. Em outras versões aí fala, quem é aquele que pisou no lagar? Pode colocar o versículo 2 aí, por favor? 63, 2. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como a daqueles que pisam nas uvas no lagar. O lagar é aquele tacho gigante, onde o pessoal se reunia para ficar pisando descalço nas uvas para a fabricação de vinho. E, obviamente, nesse pisar de vinho, as roupas ficavam salpicadas de tinta, no caso, que é a tinta que vinha da uva. E a gente leu lá em Apocalipse, né? E agora que as vestes de Jesus estão salpicadas, como daquele que pisa num lagar. É sangue. Sangue de quem não está aliançado com o Cordeiro. Essa mensagem, ela pode parecer um pouco dura, porque não é o tipo de mensagem que a gente está acostumado a ver, por exemplo, nas redes sociais. Mas é uma mensagem que ela é verdadeira. Jesus vem em grande poder, vem em grande glória, para se fazer a justiça do Pai. Mas essa é uma mensagem, pessoal, que não é para provocar medo na gente. Eu não quero provocar isso no seu coração, não é para você temer, não. Na verdade, essa é uma mensagem de esperança, por incrível que pareça. Léo, você pode abrir aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5? A gente vai ler até o 6. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 6. Diz assim, ó: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E a gente às vezes escuta esse versículo e fica, nossa, eu tenho que me preparar, porque o Senhor ele pode voltar a qualquer minuto. Versículo 3. Olha o que ele está falando nesse texto. Pois que, quando disserem
a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, eu e você que somos irmãos em Cristo, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como a um ladrão. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem somos das trevas. Glória a Deus, aleluia! Significa então que nós não seremos pegos de surpresa. Jesus, Deus, já revelou a sua vontade e o seu propósito na sua palavra. E quando o pastor Edmilson e todos os pastores e o teu líder, eles chegam para ti e falam assim, olha, mergulha nas escrituras, tem um tempo de comunhão com Deus. É para que você não seja pego de surpresa, para que você entenda quem é o Deus ao que você serve. Amém? Nós não seremos pegos de surpresa, meus irmãos. Estamos nos preparando para esse grande dia e nós temos que ansiar, criar expectativa no nosso coração, porque Ele está próximo. Ele está próximo. E agora a gente vai abrir, a igreja pode abrir comigo, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse texto, Apocalipse capítulo 1, no restante da ministração de hoje. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. A primeira coisa que a gente nota, então, quando nós abrimos o livro de Apocalipse, é que é muito claro qual é o seu propósito. Ele fala lá no versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Assim como a Bíblia aponta para Cristo, não seria diferente com o livro de Apocalipse. Então, talvez se você veio para cá com uma motivação de eu tentar te responder quem é o anticristo, talvez você saia daqui com a resposta de quem é Jesus. Porque esse é o grande propósito desse livro. Revelar a grandeza, a beleza de Jesus. E isso enquanto ele faz essa transição dos governos da terra. Apocalipse, no capítulo 11, vai dizer, e então os reinos da terra passaram a ser de Deus e do seu Cristo. Amém? Jesus está vindo e ele não vem só para fazer justiça, uma vingança, não, mas ele vem para restaurar essa terra. Ele vai fazer isso por um espaço de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Daqui a pouco o Delano vai falar um pouco disso também. Mas ele vem para transicionar esses governos e a beleza de Jesus, ela vai sendo revelada a partir disso. Nós estamos em ano de eleição e logo, daqui a pouquinho vai começar uma guerra cultural tremenda em redes sociais, no dia a dia, no teu trabalho, na tua escola. Eu sou professor, eu sei do que eu estou falando. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que muito mais do que um governante de 4 anos, Deus já elegeu o seu governante e ele vai reinar para sempre. É Jesus e ele vem para reinar para sempre. Ainda no capítulo 1 ele fala assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas. Então, muito mais do que revelar Jesus em pessoa, ele também faz isso através de acontecimentos. Então, o livro de Apocalipse vai ser uma narrativa de acontecimentos. E isso diz muito também sobre o propósito desse livro. Por quê? Os acontecimentos vão revelando a Cristo como aquele que está fazendo a vontade do Pai. Então, cada desdobramento no livro de Apocalipse também está revelando mais ainda o caráter de Jesus e o seu compromisso com o plano eterno do nosso Pai. Ele revela isso através desses fatos. Em Apocalipse, na verdade, Apocalipse 1 ao 3, a gente vai ter
a gente vai observar, nós vamos ler ali uma experiência que ela é visionária, ou seja, uma visão que João teve. E ali nos capítulos de 1 a 3, ele vai falando da glória e da majestade de Jesus, ele vai revelando os atributos de Jesus. E se você parar para pensar, quando você vai lendo isso e vai se deparando com cada característica de Jesus que vai sendo mencionada ali, aquelas características não estão à toa, meu irmão. Na verdade, cada uma delas é um convite para imersão, para você mergulhar mais em saber o caráter, o coração de Jesus que está sendo revelado nesse livro. É para a nossa meditação, é para a nossa contemplação, para cantar louvores a Ele e falar para Ele os seus eternos atributos. É para isso que está ali. Se você pensar nisso, então, que do capítulo 1 ao 3, Deus está revelando somente atributos de Jesus e como Jesus lida com a igreja, isso é muito forte, porque então significa que Apocalipse não começa com escatologia. Apocalipse começa com cristologia, que é o estudo de Cristo, dos seus atributos. Isso é uma coisa tão tremenda, que isso deveria ser um convite para o meu e para o seu coração queimar mais por Jesus. A partir de hoje, eu espero que você leia o livro de Apocalipse com outros olhos. Não com temor, não tentando descobrir quem é o dragão, a besta, o anticristo, mas tentando descobrir a Jesus ali dentro. E isso vai ser tão tremendo, isso pode se tornar até mesmo inspirador para você. Se eu olhar para o livro de Apocalipse com outros olhos, talvez ele seja como se fosse o livro de Salmos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ele vai te inspirar a adoração, ele vai te inspirar a contemplação, ele vai te inspirar a oração, a ter mais tempo de comunhão com Jesus. É assim que nós devemos olhar esse livro. Versículo 3 fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Logo no início, versículo 3, você já lê que tem uma bênção para mim e para você. Todos nós que lemos um pouquinho aí a Apocalipse, tem uma bem-aventurança para nós. Nós alcançamos uma bênção quando nos inclinamos a ler Apocalipse. E deixa eu te falar uma coisa, nesse contexto que ele está se referindo, era quando a igreja se reunia aos domingos para a leitura pública das Escrituras, como já era costume dos judeus fazer aos sábados. Então, quando ele fala que bem-aventurado o que lê e os que ouvem, ele está falando de quem está aqui pregando, e ele está falando de quem está vindo aqui se dispor. Então, se você costuma perder o culto até no domingo, meu irmão, bora vigiar, porque tem bênção de Deus para nós através da sua palavra, não só para o que ministra, mas principalmente para os que ouvem. E aí, versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Apocalipse não foi escrito para gente estranha. Apocalipse não foi escrito para conspiracionista. Apocalipse foi escrito para a igreja. E a gente leu agorinha que existe uma bênção para aqueles que se dedicam a ler esse livro, para aqueles que se dedicam a escutar as pregações acerca desse livro. Mas você tem visto pregações que têm falado da volta de Cristo nos púlpitos? Você tem visto pessoas se inclinando ao estudo escatológico sobre Apocalipse ou qualquer outro texto que retrate a vinda do Senhor? Você tem escutado isso, sinceramente? Eu tenho escutado muito sobre saúde emocional, isso eu tenho escutado. Tenho escutado muito sobre prosperidade financeira. Amém? Deus quer essas coisas para a gente. Mas também há uma mensagem que é de urgência para nós. Então, se você pensar no versículo 2, que ele fala que é bem-aventurado que tem uma bênção, essa bênção está sendo roubada da gente. Porque nós não estamos nos dedicando à leitura desse livro. Mas eu creio que agora o Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que vão comer o rolo, vão se debruçar dia e noite nesse livro, para proclamar as verdades que neles estão escritas. Amém? Você recebe essa palavra, meu irmão? Essa palavra é para a igreja.
E aí ainda no versículo ele fala, por parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Meu irmão, não sei se você já se atentou para esse versículo, mas a gente tem um mistério aí. Na verdade, a Trindade, ela está sendo revelada nesse versículo. Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Peraí, Rafael, não. Mas aquele que é, que era e que há de vir é Jesus, pô. É ele que vai voltar, a gente não está falando disso? Você pode abrir para mim, por favor, Apocalipse 21. A gente vai ler do 1 ao 3. O texto fala assim, ó. Nesse período aqui já tinha passado o milênio, Jesus já tinha voltado e restaurado a terra. Estava finalizando esse período de 1000 anos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Você entendeu o que a gente acabou de ler? Deus Pai é que está vindo para cá, meu irmão. Jesus vai restaurar essa terra e Ele vai preparar o terreno para que Deus Pai esteja conosco, tabernaculando. Você vai ter direto a presença de Deus Pai com você durante toda a sua eternidade. Versículos como esse têm que te trazer esperança. Esperança porque Deus não te deixou à toa aqui. Você deve passar da porta da igreja e ver maldade, ver iniquidade, pecado se alastrando. Mas Deus não esqueceu do seu plano. E Ele vai voltar para cá para restaurar todas as coisas. E Ele mesmo habitará conosco. O Deus Todo-Poderoso e Santo habitará conosco. Ainda diz no mesmo versículo 4, e por parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos aqui, meu irmão, ele não está falando de 7 espíritos santos diferentes, não, é o mesmo Espírito Santo. Essa mesma menção, ou melhor, parecida com ela é feita lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, os 7 espíritos do Senhor. E se você parar para ler com atenção o versículo, a gente tem uma imagem belíssima do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo está diante do trono de Deus. O Espírito Santo, ele está comprometido com esse propósito. É Ele que está aqui no nosso meio agora, falando ao meu, falando ao seu coração, gerando cura, gerando arrependimento, gerando conversão, gerando salvação. É o Espírito Santo que está aqui, servindo ao propósito eterno do Pai. E aí, finalmente, a gente chega no versículo 5. Lá no versículo 1, nós falamos que o livro de Apocalipse, ele tem um propósito: revelar Jesus. Amém? João não esqueceu disso não, está aqui. Versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo. Então, da parte de Deus Pai, aquele que é, que era e de há de vir, da parte do Espírito Santo, dos 7 Espíritos do Senhor que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo. E aí, agora João tem uma belíssima revelação de quem é Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Só no versículo 5 você já tem 3 características. Se você ler Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai contabilizar 30 características, 30 atributos de Jesus. Primeiro de tudo, Jesus é a fiel testemunha. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus sempre foi verdadeiro, que Jesus sempre falou a verdade. Doesse a quem doesse. Era o mesmo Jesus que dizia assim: olha, vem aqui que o teu pecado está perdoado. Mas ele também falava: vá e não peques mais. É o mesmo Jesus, a fiel testemunha, doesse a quem doesse. Ele falava a verdade.
Isso significa também que Jesus nunca tomou uma decisão em seu próprio favor. Pelo contrário, ele sempre buscava saber a vontade do Pai. E ele cumpriu 100% essa vontade. Ele também é o primogênito dentre os mortos. Não está falando só de primícias, porque ele foi o primeiro. Mas primogênito a gente entende como direito à primogenitura, uma bênção especial, mas mais do que isso, autoridade. Jesus, ele foi o primeiro a vencer a morte, a ressuscitar e ter o seu corpo glorificado. E é disso que esse texto está falando, direito de primogenitura. Ele é o primogênito dentre os mortos, então ele está falando do reino, por enquanto, espiritual, o lado de lá. Só que logo depois ele vai falar que Jesus também é o soberano dos reis da terra, que já é o lado de cá. Então, Jesus, ele tem um duplo papel, sobre os seus pés estão todas as coisas. Do lado de lá, o reino espiritual, ele é o soberano, e daqui, do lado de cá, o soberano dos reis da terra. Ele vem com uma autoridade, não só sobre aquilo que é invisível, mas também sobre aquilo que é visível. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, lado de lá, lado de cá. Jesus é soberano sobre essas duas realidades. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Por causa do seu eterno amor, Deus, que é soberano sobre todas as coisas, Jesus, que é o soberano dos reis da terra, decidiu nos fazer reis e sacerdotes. Amém? Você é rei e sacerdote, meu irmão? Amém. Nós somos reis e sacerdotes. O sacerdócio tem tudo a ver com a realidade que a gente vive agora. Nós travamos as nossas batalhas em um reino que é espiritual. A gente vem para cá, ora, jejua, às quintas-feiras, trazemos propósitos aqui diante do altar do Senhor, pedindo e clamando. Você está exercendo seu sacerdócio. Quando você ora pela sua esposa, quando você ora sobre seus filhos, quando você coloca as mãos sobre eles, você está exercendo o seu sacerdócio. Ih, rapaz, mas tem um problema. Ele está falando que a gente é rei também. Você já está governando aí alguma coisa e eu não estou sabendo? Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus é o soberano sobre os reis da terra. E quando ele chegar, que ele estabelecer o seu reino, ele vai transicionar esses governos. E você acha que ele vai botar quem no lugar para governar, junto com ele? Amém? Somos eu e somos você, meu irmão. A gente vai reinar com Cristo pela eternidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é aquele que está trazendo convergência para essas duas realidades, o aspecto invisível e o aspecto visível dessa realidade. E aí, finalmente, no versículo 7, chega o grande dia do Senhor, e João tem essa visão. Ele fala, eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus não vai precisar de uma transmissão de internet, não, para mostrar que ele está voltando. Ele não vai precisar que todo mundo pegue o celular e comece a apontar para cima para mostrar lá no TikTok, no Instagram, que ele está vindo. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, que tem Gênesis 1:1 no currículo, vai precisar de alguém para fazer um streaming para ele? Olha, mostra aí que eu estou chegando. Todo olho verá, e todos terão certeza que é o próprio Jesus que está ali nos céus. Ninguém vai duvidar. E aí a gente vê que por causa disso, cairá um profundo arrependimento sobre a terra, especialmente sobre aqueles que não estão aliançados com Cristo. Esse arrependimento, ele também vai ser citado em Zacarias 12:10. É o mesmo arrependimento de Mateus 24:30. Arrependimento por pecados, arrependimento por não reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu por mim e por você e pelos nossos pecados. Esse tipo de arrependimento. Eu, João, versículo 9, por favor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos,
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Não é qualquer voz, a voz, como de trombeta. A voz do nosso Senhor, alta, gloriosa, poderosa, a mesma voz que Ele usa nos púlpitos da igreja para alertar, para reunir seu povo. Essa foi a voz perfeitamente audível que João escutou nesse dia. A palavra de Deus diz lá em João 20, 27, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E você, meu irmão, tem reconhecido a voz de Jesus? Ele diz que as ovelhas dele seguem ele. Como está seu coração? Você tem se aplicado em seguir essa voz que tem se apresentado diante de você? Versículo 12, e virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 candelabros de ouro. Mais um pouquinho à frente, no final do capítulo 1, você vai ver que os 7 candelabros de ouro são a igreja. João escutou a voz de Jesus alta, poderosa, e quando ele se vira para ver, o que ele viu por primeiro? A sua igreja. Eu, você, o corpo de Cristo, sendo representantes do Senhor nessa terra, nós somos voz para essa geração. E não encare isso como uma mera banalidade ou uma frase pronta de um pregador que vem aqui na frente. Isso é verdade, Deus está comissionando está comissionando a você para fazer a diferença nessa era. Para impactar nações, gerações. Mas se você acha que é muito, pode começar lá pelo porteiro do prédio. Pode começar por um irmão, uma sogra, um pai, uma mãe. Se você já começar a impactar essas vidas, você já vai estar fazendo a diferença para o reino. E no meio dos 7 candelabros, vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, vestes talares, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Filho do Homem não é qualquer título, é o título escatológico de Jesus, o mesmo título que Daniel, lá no capítulo 7, ele menciona, que viu um semelhante a Filho do Homem. Daniel viu a Jesus, assim como João estava vendo, Jesus glorificado. E ele fala, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Era a faixa do sumo sacerdote. Jesus está agora glorificado, vestindo essa faixa de sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você, nesse momento, nessa terra. Versículo 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Cabelos brancos como a neve não falam só de santidade, mas falam também da glória de Jesus, a mesma glória de Deus Pai Todo-Poderoso, que é compartilhada com Jesus. Jesus é a imagem e a semelhança do próprio Deus. E ele tem chamas, tem olhos como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo que observam todas as coisas. Jesus é onisciente e Ele está comigo e com você desde a hora que entramos aqui, a hora que saímos, ligamos nosso carro, pegamos nosso ônibus e vamos para a nossa casa. E lá no esconderijo, lá no teu secreto, quando você está no seu quarto, na sua sala, quando ninguém está olhando, Jesus é aquele que está olhando o que você está fazendo. Ele é o que tem essas chamas de fogo, que tem a onisciência, mas também que falam do amor ardente pelo propósito do Pai. Os olhos dele pegam fogo, porque ele sabe do propósito para o qual Deus o chamou e que esse propósito está muito perto de se cumprir, meus irmãos. Versículo 15, e seus pés eram semelhantes a um latão reluzente ou ao bronze reluzente, bronze, juízo, na Bíblia, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz era como uma voz de muitas águas. Pés de bronze. Bronze na Bíblia significa juízo. Esses mesmos pés que um dia foram cravados na cruz de um madeiro, voltarão agora não mais como a de um carpinteiro, mas como de um juiz e de um guerreiro fiel, que resgatará o reino do seu Pai. E ainda diz também que a sua voz era como a voz de muitas águas.
Jesus voltará em glória, e ninguém terá dúvida de que é Ele, e a sua voz vai ecoar nos quatro cantos da terra, e as pessoas se arrependerão, e outras se converterão. Todo joelho se dobrará diante dEle. Versículo 16, e ele tinha à sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. As 7 estrelas, ainda no capítulo 1, no final dele, vai te revelar quem são. Os pastores, os anjos da igreja, os líderes da igreja. Nossa, que posição privilegiada, hein? Está bem na mão de Jesus. Jesus é aquele que conduz, que orienta, que está guardando os nossos líderes. Eles são boca de Deus para a sua vida, meu irmão. Eles sabem direcionar, eles sabem nos direcionar, nos aconselhar. Quantas e quantas vezes já não fui confrontado por palavras aqui nesse púlpito que tiveram que gerar dentro de mim alguma mudança. Sou grato ao Espírito Santo por causa disso. Que quase 10 anos de convertido eu posso dizer que eu não sou mais o mesmo que eu era quando cheguei aqui, mas que também ainda diz, ainda tem muito para mudar. Mas com a glória e a misericórdia do Senhor a gente consegue. E ele fala que da boca de Jesus saía uma espada de 2 fios. Essa é a mesma espada que está se referindo à palavra de Deus, lá em Efésios 6:17, quando Paulo está falando sobre a armadura de Deus, ele fala da espada do Espírito. Também é mencionada em Hebreus 4:12, que ela é invencível para executar o seu propósito. Essa é a palavra do Senhor. Jesus vai ser, eu acredito que ele vai ser um homem de poucas palavras quando ele vier, porque ele vai ter tanto poder na sua palavra que um bom dia dele já vai ser revestido de poder. Amém? E o seu rosto, ele era como o sol quando está na sua força resplandecente. Jesus vem com um brilho da glória do Senhor. E é por isso que ninguém vai duvidar, é um pássaro, é um avião. Não, é Jesus em glória. Todo olho verá, toda língua o confessará, todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Esse é o meu e esse é o seu Senhor. Amém? Amém? Essa é a visão que João tem no começo do livro de Apocalipse, a visão que revela a Jesus. Não mais o Jesus coitadinho, aquele que sofreu no madeiro, que usou a coroa de espinhos, que foi torturado e massacrado, teve sua face cuspida, suas vestes rasgadas e distribuídas pelo povo. Não é mais esse, não. Agora é um Jesus todo-poderoso em glória. E ele vem para resgatar a sua igreja. Nós lemos aqui que João escreveu esse capítulo quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele estava exilado lá. Mas mesmo exilado, mesmo preso, João não deixou de sonhar um dia com a volta do Senhor. E você aí nessa cadeira, você tem sonhado com esse dia? O que tem te prendido para sonhar com esse dia, meu irmão? O que é que tem te segurado? O que é que tem te impedido? No capítulo 2 de Apocalipse, João vai escrever as 7 igrejas. Cada igreja era elogiada. Teve uma que não foi, mas elas eram elogiadas. E também eram confrontadas. E no confronto de cada igreja, nós percebemos que era exatamente cada um desses atributos que nós acabamos de conhecer de Jesus que estavam faltando para elas. Cada atributo de Jesus é algo que nós precisamos buscar. Porque eles fazem parte de nós também, como crentes, como aqueles que detemos o Espírito Santo dentro de nós.